Olá, no Direito Sem Fronteiras vamos falar sobre a reabertura das fronteiras em alguns países do mundo que já conseguiram controlar a pandemia da Covid-19. Vamos saber como e quem pode entrar na Europa. A União Europeia decidiu reabrir as fronteiras em 1º de julho para 14 países, mas restringiu 4 deles, incluindo o Brasil. Veja na reportagem. Aos poucos, o mundo vai voltando à normalidade, graças à diminuição na curva da pandemia de Covid-19 em alguns países, com a redução de novos casos e pacientes internados. O chamado desconfinamento faz parte das medidas que incluem a reabertura do comércio, cafés, restaurantes e parques. Na Nova Zelândia, o desconfinamento foi gradual, mas o país conseguiu zerar os casos e, por isso, promoveu uma abertura radical após meses de restrição severa. A União Europeia decidiu abrir as fronteiras desde o dia 1º de julho para 14 países que conseguiram controlar a pandemia, como Argélia, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Geórgia, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai. No entanto, bloqueou a entrada de pessoas vindas de países que ainda lutam para controlar o vírus, como Brasil, Estados Unidos, Rússia e México. Ao mesmo tempo, o Brasil prorrogou a entrada de estrangeiros no país. A medida vale para estrangeiros de qualquer nacionalidade, por meios terrestres, aéreos ou aquaviários. Nos Estados Unidos, ao menos 12 estados interromperam ou cancelaram os planos de reabertura pós-quarentena por causa do novo coronavírus. Para debater o assunto, vamos conversar via Skype com Diana Quintas, advogada e diretora da ABEMI, Associação Brasileira dos Especialistas em Migração e Mobilidade Internacional, e também com Fernando Xavier, doutor em Relações Internacionais. Obrigado pela presença aqui em nosso programa via Skype. Eu começo com a doutora Diana. Como é que foi essa decisão para a reabertura? Quais foram os critérios utilizados, doutora? Bob, os critérios são basicamente técnicos voltados em questões sanitárias, né? É muito mais... do ponto de vista migratório, existem diversos outros critérios além do fechamento ou abertura de fronteira. Essa preocupação de inclusão ou exclusão de países, ela pode não vir sozinha, nem deveria vir sozinha, né? Não basta ser um país com mais casos ou menos casos. Temos, por exemplo, outras questões que podem ser incluídas, como o próprio Brasil incluiu na última portaria 340, um teste, um atestado sanitário de que a pessoa está saudável. Então, existem várias formas de controle que não precisam se basear apenas na abertura ou fechamento de fronteira, mas foram basicamente técnicos e do ponto de vista sanitário, com a inclusão de apenas 14 países e a China na medida que for recíproco, e a exclusão de 150 países, incluindo Brasil, México, Índia e outros, né? Perfeito. Fernando, em relação a esse passaporte de saúde, né? Quem é que emite isso e qual é a segurança que uma pessoa tem para dizer, olha, eu tenho um passaporte aqui, eu estou saudável, eu posso eventualmente entrar nesse país? Como é que você analisa isso? Porque os testes têm fragilidade, né? Sim, isso é um esquema de cooperação internacional em que os ministérios de Relações Exteriores dos países e os ministérios da Saúde vão estabelecer critérios sanitários que atendem a recomendações da OMS para definir, caso a caso, a depender da situação de emergência sanitária internacional, quais devem ser as restrições que devem ser observadas na circulação de pessoas e como é que se poderia emitir esse passaporte especial que vai autorizar a entrada de pessoas em casos excepcionais numa situação de pandemia. Ok, mas eu volto com a doutora Diana. Esse passaporte de saúde, ele pode ser fiel em 100%?
Bom, cada país tem uma medida, né? A pandemia ela é nova para todos, estamos todos vivendo isso pela primeira vez, né? É a primeira vez que uma pandemia ela vai além das fronteiras e se torna algo global. Aqui no Brasil, por exemplo, a decisão foi de que esse atestado de saúde ele fosse uma decisão de cada companhia aérea, não é nem o próprio controle da Polícia Federal, da alfândega na entrada aqui do país que vai analisar. Então, o desafio para os executivos ou para os viajantes aí no mundo todo tem sido entender qual que vai ser o requisito administrativo daquela companhia aérea para que você possa embarcar, por exemplo, né? Então, quanto tempo, há quantos dias esse atestado precisa ter sido emitido, o que precisa constar nesse atestado? Não existe uma definição federal ou uma regra, e isso delegado, essa responsabilidade foi delegada às companhias aéreas. Tem fragilidade, com certeza tem fragilidade, mas é uma das formas a mais para evitar o contágio. Fernando, quais foram os critérios adotados para esta reabertura e para a aceitação de alguns turistas ou até mesmo homens de negócio na União Europeia? A União Europeia parece ter se baseado claramente, ter utilizado como critério preponderante os índices relacionados a casos de infecção e de morte. Então é por isso que aparecem nas restrições a entrada de pessoas dos Estados Unidos, do Brasil e da Rússia, que são países que têm se destacado por um mau desempenho em relação à contenção da propagação do vírus. Então, como a doutora Diana bem disse, são outros critérios também, mas certamente esses critérios foram observados pela União Europeia e a liberação de alguns poucos países também percebeu esses índices relacionados a casos bem-sucedidos de contenção, de alguns países em que já há um número de casos diários muito pequeno. Então, aí para esses países a União Europeia parece ter já se mostrado favorável à possibilidade de entrada. Em tempos de normalidade, como é que é feita a entrada nos países da Europa? Um turista chega, por exemplo, à França e como é que ele se desloca para a Áustria, para a Alemanha? Quais são os critérios? Dentro do espaço Schengen, que inclui alguns dos países que você citou, é uma entrada controlada, né? Existem países na União Europeia que não estão dentro desse espaço, mas a maioria dos países está dentro desse espaço. Então, o prazo é o mesmo para todos os países, você tem um mesmo período para você ficar, mesmo que você mude de país, porque ele é considerado como um bloco único, né? Aí a gente entra muito na questão do critério da discricionariedade. O brasileiro, por exemplo, até hoje, ele não precisa de um visto para entrar na União Europeia. Basta ele ir com passaporte, chegando lá ele vai obter esse visto. Mas o visto é uma expectativa de direito, né? Não é uma garantia de que você tendo um passaporte você consegue entrar nesses países, apesar de você ser isento de visto. Vai ser feito, na medida que você entra, está na fronteira, vai ser feito um controle, uma entrevista, dependendo do país, ele vai lidar do seu jeito, né, com as suas regras, mas existe uma expectativa de direito, chegando lá, existe uma discricionariedade da autoridade para permitir ou não a sua entrada. Aqui no Brasil, por exemplo, com a nova lei de imigração, né, que já fez 3 anos agora, existe uma luta grande para que esse critério ele seja fundamentado. Então, para você inadmitir qualquer estrangeiro que entre no Brasil, a Polícia Federal ela precisa fundamentar essa inadmissão. Nos outros países também existe a mesma característica. O poder é discricionário, é um poder de polícia, mas ele precisa estar fundamentado para que os imigrantes, os viajantes tenham aí um mínimo de direito de ir e vir. Perfeito. Fernando, a Organização Mundial da Saúde ela achou que a reabertura europeia foi um erro, porque a pandemia não está ainda controlada no planeta inteiro. Qual é a sua opinião sobre isso? A grande preocupação da Organização Mundial de Saúde foi que, por razões naturais até, cada país praticou um tipo de política sanitária muito própria, muito peculiar, e pela falta de uma uniformização ou de um atendimento, de uma observância mais global das recomendações da própria OMS, os países tiveram resultados muito diferentes. E aí existe a preocupação de que países que, por razões políticas,
ou de decisão política não tenham obtido resultados satisfatórios em relação à não propagação da Covid-19, já tenham tomado decisões baseadas em critérios econômicos para a reabertura das atividades produtivas, porque, como se sabe, essa pandemia, o vírus tem uma propagação muito elevada, e aí uma má administração dessa crise pandêmica em um país pode afetar vários outros. Então, a OMS tem chamado a atenção para decisões precipitadas por parte de alguns países que não conseguiram conter de maneira satisfatória essa propagação, que pode voltar a causar uma segunda onda que vai ser novamente prejudicial à comunidade internacional. Parece que já está havendo uma segunda onda, aparentemente menor que a primeira, mas já há alguns casos, né? Parece que na Espanha já tem alguns casos, na região da Catalunha, na China já apareceram alguns casos, e nos Estados Unidos que os casos explodiram, basicamente, né? Diana, você concorda com essa advertência da OMS? Você citou os Estados Unidos, acho que esse é um exemplo bem clássico, né? Os Estados Unidos têm um fechamento de fronteira extremamente restritivo, super criterioso. Desde o início, ele já, assim que surgiu a pandemia, a epidemia ainda não era nenhuma pandemia na China, os Estados Unidos já fecharam a fronteira para os chineses, e assim foi sucessivamente para vários outros países. Então, é um país que está com as suas fronteiras fechadas, inclusive agora foi além disso, né, e impediu, e não só pensando no critério sanitário, mas também para uma proteção da mão de obra local, com o argumento de uma proteção de mão de obra local, fechou para vistos de trabalho, para executivos e trabalhadores que poderiam ir para que possa proteger a mão de obra local, mas ele é o país que é o líder nos números, infelizmente, né? Então aí a gente vê que uma medida ela não pode vir sozinha, o fechamento de fronteira ela não vai resolver a pandemia em hipótese alguma, e até comparando os Estados Unidos com o Brasil, Estados Unidos é muito restritivo e está como líder aí nos números de Covid. O Brasil, por outro lado, comparando até com os países vizinhos aqui, os nossos vizinhos, é muito mais flexível, ele tem uma abertura de fronteira extremamente mais flexível do que a Argentina, por exemplo. Então a gente fala muito de imigrantes, os imigrantes podem ou não podem, mas na Argentina nem sequer os argentinos, que são os próprios nacionais desse país, podem viajar, entrar ou sair do país. Então, a questão da fronteira, ela é importante sim, mas ela precisa ser vista como um conjunto de outros fatores internos de tomadas de decisões para conter o contágio. Perfeito. Ela não pode ser responsabilização de um contágio ou de uma pandemia. Perfeito. Fernando, eu vou fazer uma pergunta a você e você vai responder no segundo bloco. A Europa está na sua temporada de verão, né? Sonhando aí com milhões e milhões de dólares entrando para fortalecer o caixa, que já está bem fraquinho, evidentemente por conta do distanciamento e do isolamento. O turismo está falando mais alto que a advertência científica para a não abertura das fronteiras? Não responda agora. Você vai responder no segundo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a reabertura das fronteiras em países onde a pandemia está sob controle. Fernando, eu falava com você sobre a pressão do turismo em cima das decisões científicas. Abre ou não abre? Ficamos sem dinheiro? Esperamos mais? Qual é a sua opinião sobre isso? A opinião científica é bem clara. Ainda não é o momento para se adotar práticas ou comportamentos que possam causar uma segunda onda. Então, ainda é recomendável o isolamento social. Só que a Europa vive agora um momento de um verão que é habitualmente mais quente que o normal, e casos de irresponsabilidade individual das pessoas, alimentado por um interesse por parte de empresas em retomar a economia através do turismo ou de atividades recreativas, pode comprometer toda uma política nacional de
tentativa de controle da crise pandêmica. Diana, os Estados Unidos também estão no verão agora, né? Mas os casos estão subindo assustadoramente, 60 mil casos por dia, praticamente esse foi o último resultado que a gente viu. Mas os casos continuam, vários estados estão até voltando, estão até se isolando mais, fechando alguns setores que não são setores imprescindíveis. Qual é a sua opinião? O turismo está forçando mesmo a reabertura desses países? No caso dos Estados Unidos, a fronteira está fechada para a grande maioria dos países, né? Então, é um turismo interno mesmo. Recentemente, aí nós tivemos o feriado dos Estados Unidos, a independência americana, 4 de julho, e houve muita movimentação dentro do país. Os Estados Unidos é um caso à parte, né? Um país tão grande, o tamanho gigantesco aí, então a preocupação ela deveria ser interna, muito mais do que externa, porque as fronteiras estão basicamente fechadas. Deveria ter uma preocupação federal de como conter o vírus internamente. Ô Fernando, alguns países, na sua opinião, demoraram para fazer o fechamento das fronteiras. Como é que você analisa isso do ponto de vista internacional? Sim, o Reino Unido é o caso mais conhecido de um país que tardou para adotar as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e os resultados foram os esperados pelos cientistas. Os casos de infecção saltaram e então esses países que por razões políticas internas não adotaram desde logo as medidas recomendadas, como fizeram muitos países do Sudeste Asiático, que tiveram muito êxito nesse controle. Alguns outros países que hoje figuram na lista de casos de infecção e de morte por Covid-19 vão estar muito provavelmente relacionados a uma dificuldade que tiveram de saber internalizar da maneira mais adequada as recomendações da OMS. E só do que a doutora Diana falou, que eu acho bem interessante, é que eu diria que no caso do Brasil e dos Estados Unidos, que são os países que lideram a lista dos maiores infectados e casos de morte, isso também pode ter como componente, para explicar esse mau resultado, também alguma coisa do modelo federativo desses países. Porque justamente cria conflitos entre os entes federativos em relação à política mais apropriada, fizeram com que não se conseguisse consertar uma política nacional de saúde adequada. Então, para além dos problemas que todos os países enfrentaram, esses estados federativos, justamente pelo arranjo, pelo desenho de autonomia por parte de governos estaduais, de entes subnacionais, fez com que a decisão em relação à política sanitária mais adequada, ela também tardasse. Diana, você acha que pode haver algum abuso em relação à abertura de fronteiras, à aceitação de turistas ou homens de negócios de alguns países? Esse abuso, evidentemente, protegido pela questão da segurança sanitária? Existe o problema da xenofobia, eu não vou aceitar imigrantes que não tenham nível superior, etc, etc. Como é que você analisa isso? Essa é uma grande preocupação, né? E a questão do fechamento de fronteira, eu enfatizei aqui várias vezes de que ela não deveria ser única, mas ela é sim importante. Numa pandemia de caráter global, o fechamento de fronteira faz parte de uma medida de controle. O problema é quando vai além, né? Ela é utilizada por alguns países como uma justificativa, utiliza-se o Covid para fazer algo que estava se tentando fazer há muito tempo, né? A gente tem alguns casos, por exemplo, a própria Hungria, em 1º de março, a Hungria fechou sua fronteira para os refugiados, e eles não tinham ainda nenhum caso
de Covid dentro da Hungria e eles lutam, né, contra a entrada de refugiados há muitos anos. Então, acaba se utilizando de uma justificativa da pandemia para tomar medidas que já se estava tentando fazer muito antes, né? Isso é o caso de vários países que têm uma política anti-imigração. Eu citei a Hungria como um exemplo, mas obviamente ele não é o único e isso tem se tornado cada vez mais frequente. Países de caráter nacionalista e anti-imigração se utilizarem da pandemia para isso. Então, o fechamento de fronteira é importante, mas ele deve ser utilizado como uma medida que deve aos poucos ser flexibilizada até ser totalmente revogada, né, na medida que a pandemia se diminui. Perfeito. Eu quero fazer uma outra pergunta a você, Diana, em relação à resposta do Fernando. Ele destacou um ponto interessante, que é a questão federativa, né? Os estados tendo certa independência para tomar e assumir algumas decisões, acabam decidindo sem a visão mais global. Você concorda com isso, não? Eu concordo que deveria haver uma orientação federal. O tamanho do Brasil, né, ou dos Estados Unidos, são países enormes aí, comparados com os países da Europa. Então, e lá houve um conjunto, uma decisão em conjunto entre diversos países, né? Que adianta você fechar a fronteira aqui do Brasil se a gente continua tendo um fluxo aqui interno, ou não existe uma diretriz, uma orientação do que se fazer, a mesma coisa nos Estados Unidos. Isso foi um grande desafio para os imigrantes que vinham para o Brasil. A fronteira do Brasil continuou aberta para serviços essenciais ou para quem é um estrangeiro que tem residência de caráter definitivo aqui no país, mas dependendo de qual estado esse estrangeiro ia, existia uma necessidade de quarentena ou de lockdown diferente, que é o fechamento, né, o toque de recolher diferente. Então foi um grande desafio entender, porque cada estado estava fazendo da sua forma. Uma decisão federal teria facilitado muito esse controle interno. Fernando, o Brasil tem um bom controle interno? Tem uma boa gestão federal sobre esta pandemia? Eu acredito que até hoje ainda fica muito clara uma falta de um acordo nacional em relação ao enfrentamento da pandemia. É claro que há algum tempo as divergências entre os entes federativos talvez fossem mais acentuadas, embora em algum momento o Ministério da Saúde tenha tido uma conversação melhor com os estados e municípios, mas o que se poderia dizer da política brasileira em relação à pandemia da Covid é que ainda não se chegou ao momento ideal em que todos acordam em relação aos pontos principais do que deveria ser efetivamente feito. Então, as várias iniciativas isoladas que alguns entes adotam acaba comprometendo o território todo, porque até discussões sobre se seria possível que os estados fechassem suas fronteiras internas, fronteiras comuns entre os estados, se isso poderia ser feito ou não. Então, várias questões que não são claramente reguladas pelo direito, que tiveram que ser respondidas pelo Poder Judiciário, tudo isso, essa lacuna ou essas dúvidas contribuíram para que os resultados em relação ao Brasil não fossem considerados bons. Diana, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos houve uma tentativa oficial negacionista de negar que a doença era, de fato, uma coisa grave. Falou-se até em gripezinha, etc. Você acha que esta questão, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, essa questão foi decisiva para que os casos aumentassem? Sim, entendo que sim. A forma como você olha para o problema é o que te leva à solução dele, né? Então, se você é simplório e diminui o problema, você vai ter medidas menos drásticas, né? E aí, voltando para o comparativo, nós tivemos aí mais de 90% dos países com restrição de fronteira, né? Então, mais de 200 países tiveram alguma restrição de fronteira desde que começou a pandemia, e o Brasil
teve um grande desafio para chegar numa decisão, e a gente teve mais de 12 portarias diferentes, que uma ia contraditória à outra, em menos de 2 meses, para decidir quem poderia aqui entrar ou não, né? Então, tudo isso demonstra de que faltou um pulso mais firme para decidir o que deveríamos fazer para evitar. Fernando, 20 famílias colombianas e venezuelanas foram impedidas de entrar na Argentina. Tiveram muitas dificuldades, precisaram de ajudas de entidades não governamentais e tal. Até que ponto esses países mais vulneráveis, né? A Venezuela tem uma crise muito forte, a Colômbia está numa situação um pouco melhor, mas são países de risco de investimento, enfim, há um drama circulando aquela região ali, né? Até que ponto esses países podem ser vitimados ou vitimizados neste momento da pandemia? A decisão de fechamento de fronteira é uma decisão muito difícil, tanto politicamente quanto juridicamente. Atualmente, a maioria dos países adotou o fechamento de fronteira como uma política de acordo com a recomendação de impedimento de circulação de pessoas, como uma forma de isolamento social. Então, na América do Sul, o Brasil foi o último país dos países mais implicados pela crise a decidir pelo fechamento da fronteira. Inclusive, o presidente da República achava que não existia um fundamento legal para isso, mas, enfim. Com esse fechamento das fronteiras internacionais adotada de uma maneira abrangente pela maioria dos países, existe essa preocupação com alguns países que tendem a ficar isolados e são países com grandes desafios internos, no caso da Venezuela, com uma crise humanitária em curso. E aí o que se faz em relação a isso, né? Então aí se discute sobre uma possibilidade de concertação para um esquema de cooperação internacional, como solidariedade a esses países que tendem a sofrer muito com o isolamento. Então, o que se poderia adotar em relação a isso? Talvez a ideia de fechamento de fronteiras tenha que ser pensada de acordo com algo que não é tão estranho ao direito internacional e à história de administração de crises sanitárias, que é a ideia de cordão sanitário. Não que a fronteira fique fechada de maneira peremptória, mas ela passa a ser controlada com muito mais rigor e, no contexto de uma crise sanitária, aquele espaço fronteiriço passa a ser controlado não apenas por agentes policiais, pela autoridade policial, mas também por autoridades sanitárias. Isso poderia, esse tipo de controle, que não é apenas um fechamento, uma restrição física de circulação de pessoas, mas um local onde há um controle com a circulação de pessoas, por razões também sanitárias, poderia possibilitar que, no caso de países com crises em curso, crises econômicas, sociais, humanitárias, pudessem ter alguma válvula de escape para o território de algum país que, através dessa fronteira controlada de maneira sanitária, porque eles pudessem escapar de um contexto muito dramático. Então, eu acho que, nesse momento, o fechamento de fronteiras acaba sendo uma decisão quase inevitável, mas isso não significa que ela não possa ser pensada de uma maneira mais ou menos humanitária, minimamente humanitária, de maneira a fazer frente a essas situações que, no caso do Brasil, são próximas, são familiares. Aí, no caso da Venezuela, que o Brasil hoje recebe um contingente migratório desse país muito expressivo. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco hoje. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.